falar de maneiras de se analisar o fluxo de caixa. Existem algumas maneiras, ok? Pessoal, diferentemente do balanço e do balanço patrimonial e do demonstrativo de resultados do exercício, que é o DRE, que possui uma estrutura um pouco mais rígida, ok? O balanço patrimonial nós temos uma estrutura, o DRE nós temos uma estrutura pré-feita, um pouquinho mais rígida. O demonstrativo de fluxo de caixa ele é muito mais flexível, ok? Então, se você pegar um guardanapo, entrada, saída, saldo, pronto, isso é um fluxo de caixa. E para resumir aqui, existem algumas maneiras, mas eu vou resumir 3 maneiras de se analisar o fluxo de caixa. Nós temos o método direto de fluxo de caixa. O método direto é o seguinte: consiste em fazer o registro individual, um a um, de cada um dos eventos econômicos ocorridos na empresa. É necessário, é recomendável fazer esses registros em um sistema ERP, que eu falei na aula anterior, ok? E não em planilhas de Excel. Se a sua empresa é muito pequena, ok, usa uma planilha, mas, tipo, muito pequena mesmo. Pode usar uma planilha. Mas, assim, se a sua empresa fatura, se você já tem um MEI, se você já é um MEI, ok, usa enfim, um ERP, ok? Esses lançamentos, eles são úteis para a elaboração do balanço patrimonial e também do DRE, do demonstrativo de resultados. Então, esse é um método direto de fluxo de caixa. É uma informação bem, enfim, uma explicação bem genérica, depois eu vou entrar em mais detalhes de cada um deles. Vamos falar sobre o método de análise por plano de contas. Ele consiste basicamente em utilizar as informações de um plano de contas do ERP para fazer as análises de fontes e usos de caixa. Então, imagina o seguinte: o método direto, a gente está registrando item a item, e nós estamos analisando item a item. No item 1, item 2, item 3, item 4, e assim por diante. O método de análise por plano de contas, ele é uma visão um pouquinho mais média. A gente vai analisar quanto nós gastamos de despesas gerais e administrativas, por exemplo, ok? E o método indireto de fluxo de caixa, ele consiste em utilizar o balanço patrimonial para identificar e analisar as fontes e usos de caixa. Muita coisa. Nós já falamos sobre muita coisa aqui. Sobre 3 métodos: método direto, método de análise por plano de contas e o método indireto. A partir de agora, nós vamos entrar em cada um desses itens para que vocês compreendam melhor, ok? Quando a gente fala do método direto de análise de fluxo de caixa, eu coloquei a visão do microscópio, por quê? Porque a gente vai analisar item a item, lançamento a lançamento, detalhe por detalhe. Quando a gente fala do método de análise por plano de contas, a gente está tendo uma visão um pouquinho mais média. Eu coloquei uma águia aqui, ok? Nós estamos vendo a empresa de cima, o que está acontecendo. E quando a gente fala do método indireto de análise de fluxo de caixa, a gente está olhando super de cima mesmo. A gente está olhando uma visão super macro do que está acontecendo com a empresa. Qual dessas 3 é recomendável? Assim, você não precisa ter as 3, ok? Porque vai ser muita burocracia para a sua empresa. Você não vai ter tempo de ficar fazendo tudo isso. Mas o ideal é que você compreenda, ok? Como nós podemos utilizar essas ferramentas, quando é recomendável utilizar uma e quando é recomendável utilizar a outra. Nós vamos entrar em cada uma delas agora. Método direto de fluxo de caixa. Olha só, estou com um extrato aqui, ok, do Banco do Brasil. Peguei no Google um extrato qualquer, ok, é público. Está aqui. Crédito, débito, cada um dos lançamentos e o saldo. Então, nós temos os valores e nós temos o saldo e alguma descrição e as datas. Então, nós temos informações básicas. Isso daqui já é um fluxo de caixa, ok? É o método direto de fluxo de caixa. Qual que é o ponto? Que a sua empresa tem a conta no Banco do Brasil, tem a conta na Caixa, eventualmente tem no Itaú, eventualmente tem uma cooperativa de crédito, eventualmente tem em um meio de pagamento, enfim. A sua empresa provavelmente tem mais de uma conta bancária. Ou seja, provavelmente ela tem mais de um fluxo de caixa em cada uma dessas instituições. Eu recomendo que nós centralizemos todos esses fluxos de caixa em um único sistema, que nós chamamos de ERP. Aliás, se você puder, quanto menos contas bancárias você tiver, melhor, porque vai tornar muito mais fácil você operar e organizar tudo isso, ok? Mas isso já é um fluxo de caixa, só que está aqui o extrato do banco. Se nós pegarmos esse extrato do banco e colocarmos no nosso sistema e fizermos a categorização, ok, já temos um fluxo de caixa ali também dentro do sistema com a possibilidade de fazer filtros, por exemplo. Agora, esse outro método, que é o método de análise por plano de contas, é basicamente o seguinte. Aqui, deixa eu retornar. Aqui nós temos, por exemplo, um valor de 1.884,
Aí nós temos um de 280, um de 70, nós temos vários pagamentos aqui nessa conta. Cada um desses pagamentos, eles podem ter categorias diferentes, ele pode ter plano de contas diferentes. E é exatamente o que eu estou fazendo aqui, ó. Método de análise por plano de contas. Então, eu estou categorizando cada uma daquelas informações anteriores por categorias. Internet, energia, condomínio, água, luz, aluguel e tudo mais, ok? Então, super básico, isso é um plano de contas com só duas contas, fornecedores e gerais administrativas, e tudo que está aqui dentro está dentro de gerais administrativas. Isso nos dá essa visão média de como é que está performando a empresa. Legal? E agora, o método indireto de análise de fluxo de caixa. Esse método, por que eu digo que ele é um pouquinho mais avançado? Não que ele seja difícil de interpretar, mas é que você vai precisar de um balanço patrimonial para interpretá-lo. Ou seja, se você já tem um balanço patrimonial da sua empresa, do ano passado, por exemplo, você pode fazer mais um agora e comparar. Se você não tem nenhum histórico patrimonial da sua empresa, o ideal seria que você fizesse tirasse essa primeira foto da sua empresa, ok? Como ela está hoje, para em algum momento no futuro você conseguir tirar outra foto e entender o que aconteceu da onde veio para onde foi o dinheiro da sua empresa, ok? Nós iremos nos focar nessa coluna chamada variação. Então, nós temos aqui 2018 e 2020, e 2018 e 19, ok? E nós temos a variação. Então, olha só, para quem participou das lives anteriores, vocês já conhecem as contas contábeis. Então, tem caixa, contas a receber, estoque, por aí vai. A conta caixa, se nós analisarmos de 18 para 19, o que aconteceu com ela? Ela aumentou em R$14. E aqui o número está pequeno, ok? Não significa que é uma empresa pequena, pode ser 14 milhões, esses números podem estar em milhões, ok? Mas o que aconteceu aqui, na prática, é que final de 2018 nós tínhamos R$84 ou 84 milhões, e final de 2019 nós tínhamos R$98 ou 98 milhões. Significa que a variação foi positiva de R$14. Maravilha? Obrigado por assistir esse conteúdo e se você precisa de ajuda extra com a gestão financeira da sua empresa, clique no botão Saiba Mais aqui abaixo. Independentemente do tamanho da sua empresa, nós temos uma solução de gestão financeira ideal adaptada à sua realidade.